presta atenção em algo. A cada momento que temos, Deus vai acrescentando um tijolinho na construção de uma muralha. Pode ver que um acréscimo aqui, um acréscimo ali, e Deus vai formar um grande muro ao nosso redor, de proteção, uma fortaleza. Você vai sair daqui muito renovada. Mas, irmãs, algo que eu gostaria de lançar agora, uma questão, para nós pensarmos juntas. Somos esposas de ministros, pastores, evangelistas, presbíteros, alguns estão caminhando para algo, e nós trabalhamos na igreja. Fazemos algo para o Senhor, cada uma dentro do seu chamado, dentro da sua habilidade, dentro da necessidade da igreja onde você está. E algo que eu gostaria de pensar com vocês, minhas amadas, pode ser que você não esteja vivenciando isto agora, mas pode ser que você já tenha vivenciado, ou venha a vivenciar. Você já esteve em algum lugar onde as pessoas achavam que você... essa esposa do pastor, sabe? Não sei. Ela não faz nada. Ela não. E também não. Em outros momentos, mas olha, essa esposa do pastor, quer fazer tudo, quer tomar tudo para ela. Será que já vivemos algo assim? E mais um pouco. Agora, eu gostaria de, com vocês, pensarmos algo. E, para que nós meditássemos em algo, eu vou bater um papo, nós vamos ter uma conversa. Vamos ter um momento aqui de um bate-papo sobre um assunto. Um assunto que é muito, 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 muito interessante. Eu gostaria que minhas amigas viessem para nós conversarmos, trocarmos uma ideia. Nós vamos falar algo sobre como lidar com as críticas. Será que nós, minhas irmãs, agora começa a nossa conversa. Quero ouvi-las, quero tentar entender alguma coisa. Eu tenho algumas questões aqui para serem colocadas, e eu acredito que cada uma de nós. Então, os microfones não são para todas, então é assim, você estender a sua mãozinha, eu já te passo, a Léa passa, nós vamos passando, né? Mas vejam, irmãs, minhas amadas, será que nós temos algo a pensar sobre isso? Como lidar com as críticas? E aí, minhas amigas, vocês que chegaram para esse momento aqui, quem vai me falar alguma coisa? Como podemos? Eu acho que quando a gente fala de crítica, é muito difícil porque, às vezes, a gente ouve, em voz alta, aquilo que muitas vezes a gente já pensou. Sabe aquela coisa que a gente já pensou e a gente fica na dúvida e alguém consegue dizer para a gente? Pode significar que a gente concorde ou, às vezes, a gente discorde. E quando a crítica acontece dentro daquela linha do tipo, nossa, será que eu sou assim? E, de repente, alguém vai e fala exatamente aquilo. Isso incomoda. Incomoda? Dói até. Dói. Porque isso aconteceu comigo há poucos dias atrás. Meu marido falou para mim, você fala demais. E doeu, mas ele estava certo, que eu falo mesmo. Então, eu vi que realmente eu precisava ouvir isso. Não foi fácil, porque a gente não gosta de receber crítica. Nós gostamos de ser elogiadas. Quem que não gosta? Mas quando vem uma crítica e não estava nem bravo, falou, você precisa controlar mais, você fala demais. Aí depois a gente tem que sair, às vezes, consertando aquilo que a gente fez. E
Me doeu, mas valeu. Olha que interessante, bem interessante. Receber esse tipo de crítica, que não é uma bronca, né? Porque tem aquela crítica que é uma bronca enorme em momento, mas receber um tipo de crítica que venha assim, que nós não gostamos mesmo que venha mansinho, a gente preferia que fosse um elogio, mas que é verdadeiro, é algo que aí te faz pensar. Como é bom poder pensar, e aí do pensamento poder produzir bom efeito. É verdade. As críticas, eu vejo assim, nós, mulheres que temos bastante capacidade de percepção, nós percebemos quando a crítica pode ser produtiva, pode ser algo positivo para nós, e quando ela é para nos machucar. Isso nós entendemos. Então, é como a Leia colocou, uma crítica a gente nunca gosta. Por quê? Porque nós procuramos fazer o nosso melhor, às vezes não nos ligamos a alguns aspectos que, se a gente tivesse a informação, poderia fazer diferente. E a crítica, nesse sentido, ele nos ajuda a fazer reflexão para melhorar. É a chamada crítica positiva, que nós não gostamos, mas que nós aprendemos muito com ela, né? Então, quando somos criticadas de algo que a gente pode realmente melhorar, nós temos que ter a humildade, né, de ouvir, respirar fundo e transformar essa crítica numa modificação de comportamento, melhorar. Não é aquilo que nós falamos de flexibilidade, ter flexibilidade para crescer sempre. E uma crítica positiva pode nos ajudar a isso. Agora, muitas delas são para ferir mesmo, e essas, muito triste. É a graça de Deus que nos faz engolir seco e ouvir, né? Eu acho importante, na nossa posição de esposas de ministros, que nós temos as nossas funções na igreja, nós termos pessoas que são referências para nós, que possam nos trazer essas críticas positivas. Porque, se vocês observarem, quando a gente faz um trabalho na igreja, a maioria das pessoas, quando encerra aquele trabalho, estava tudo lindo, foi tudo ótimo, foi tudo abençoado, estava tudo perfeito. Mas a gente sabe que nós somos humanos e temos falhas. E a gente precisa de alguém que chegue e fale para nós os 10% que deram errado naquele evento, né? 90% foi lindo, maravilhoso. Mas algumas coisas poderiam ter sido melhor. E se alguém chegar e falar, olha, foi bom, mas aqui ou ali poderia melhorar, são críticas que vão nos fazer crescer e vão fazer com que o trabalho do Senhor prospere. Então, a gente precisa de pessoas que nos tragam esse feedback, pessoas em que a gente confie, que tragam de uma forma que não nos magoe, que saibam conversar. Então, é importante nós termos, né, algumas pessoas-chave que você vai falar, e aí, como é que foi? Né? O que eu posso melhorar? Mas a gente sabe que são poucas essas pessoas que vão saber nos falar de uma forma delicada e uma forma sincera, porque muitos preferem não nos alertar sobre alguns pontos, mas acabam fazendo críticas em paralelo que nos magoam, né? Que trazem feridas e que aí é mais difícil, né, de lidar. Posso falar? Essa questão que a Aline está trazendo, eu acho que é fundamental. Porque, através das críticas, a gente pode crescer. E acho que uma das coisas mais lindas do ser humano é reconhecer que ele pode mudar, que ele pode melhorar. Agora, é como a Aline disse, essas pessoas que a gente confia, que sabe que são verdadeiras, quando elas nos trazem uma crítica, mesmo que não seja uma crítica, que naquele momento a gente fique meio assim, mas a gente percebe que pode mudar, isso é importante. Porém, temos que tomar cuidado que tem com aquelas pessoas que querem destruir a nossa alegria, que são invejosas, que querem sempre estar criticando. E aí o que eu digo para vocês, mulheres, você realmente acredita na fala dela? O que ela está falando é verdadeiro? Ou você vai parar e olhar, não, Senhor, tu sabes que eu estou fazendo o melhor, eu não sou essa pessoa folgada, como ela está dizendo. Quando você se reconhece como pessoa, quando você tem uma autoestima, quando você tem uma segurança, e você sabe quem você é de fato,
fato. Pode criticarem o que quiserem, você vai falar, eu sei, estou fazendo o meu melhor, tenho minhas limitações, sou falhas, não sou perfeita, mas estou fazendo o meu melhor, e você não vai se importar com aquela crítica daquela pessoa que às vezes é usada pelo inimigo de nossas almas. Mas em contrapartida, quando a gente vê, e às vezes a gente se vê, até a Leia me fez lembrar também de uma questão minha, é assim, às vezes a minha mãe é super protetora, e outro dia, e eu às vezes falo, mãe, calma, tenho 50 anos. Que coincidência, Valquíria. E aí o meu filho falou assim, mãe, você parece que vai me sufocar, filho único, você é muito super protetora. Eu falei, gente, o que eu mais critico na minha mãe, estou sendo igual. Então a gente precisa, a todo momento, estar fazendo uma autoanálise do que quem nós realmente somos. O que nós podemos melhorar? Essa crítica vai me destruir? Vai me matar? Não, eu vou como mulher de Deus, como corajosa, eu vou fazer o meu melhor, eu vou prosseguir, eu vou avante, e isso não vai me matar. Amém? Amém, amém. E algo que eu queria saber sobre isso. A crítica que vem e pode nos fazer melhorar. Alguém, minhas amigas, uma de vocês me responda. Existem pessoas que sucumbem às críticas. Existem, é assim. Tem gente que não resiste, que não tolera. Não precisa nem ser grandes críticas. Talvez a pessoa não tenha tanta segurança ainda daquilo que está fazendo, ou de si mesma. Né? Sua autoconfiança não está tão bem estabelecida. Então, quando ela recebe críticas, ela acaba realmente duvidando do papel que ela exerce. A falta de segurança. Exatamente. Quando nós somos seguras, quando nós temos autoconfiança, autoestima, pode alguém chegar e falar coisas para nós, a gente vai falar, eu não sou você, eu não sou a outra, e a gente se discrimina do outro. O maior problema é quando a gente entra na questão da competição, da comparação. Eu quero comparar com a irmã. Hoje, ali na sala, eu queria tanto saber cantar um louvor no final, mas eu não sei. Então, eu tenho que aceitar a minha limitação, que eu não sei cantar, eu não sei louvar, mas o Senhor me fez assim de uma outra forma. Então, quando a gente se aceita e sabe o nosso papel, aquilo que o Senhor proporciona para nós somos mais felizes, e a gente aceita as críticas que são, a gente faz uma análise, faz sentido ou não faz sentido, né? Existe uma outra questão também que eu acho que é muito séria, que é, claro que existem pessoas que são criticadas a vida inteira, muitas vezes na infância, né? Tinha uma mãe, um pai que não valorizava, né, o que se fazia de bom, mas sempre criticava aquilo que é ruim. Algumas pessoas crescem, né, com esse ritmo. Muitas vezes entram no casamento com o marido também, que é muito perfeccionista, que também é muito crítico, e há momentos na vida em que a gente precisa saber se organizar. Mas acho que o mais sério, isso tudo a gente pode tratar em Deus, né? A fidelidade de Deus, o amor de Deus, sabendo que Deus nos chamou, mas é muito perigoso também nesse movimento de competição, de tentar saber, porque se a gente não tomar cuidado na posição de lideranças, há sempre algumas pessoas que fazem questão de vir trazer para a gente as críticas que outros estão fazendo. A verdade é que, se você parar para pensar, são raras as pessoas que chegam até você e, sabe, cara a cara, olho no olho, dizem para você aquilo que estão pensando. Mas tem sempre alguém ou alguém, né? Algumas pessoas que são utilizadas por outros. Então, as pessoas vão àquela pessoa, criticam, e aquela pessoa vem e traz para você. E se você der ouvidos a essa pessoa, e se você não cortar esses caminhos e não chamar direto aquela pessoa que você ouviu dizer que é o caso, né, e não tratar de olho no olho, essa situação pode crescer, a tal ponto que chega uma hora que as pessoas nem falaram tanto, é sempre a mesma pessoa falando, mas o que chega para você vai ficando igual, sabe, aquela coisa retumbante de porque você só ouve, e a impressão que quem traz é assim, todo mundo está dizendo. As pessoas, e pode ser que essas pessoas sejam uma só, em 100, é uma ela só que mesma, falou, né? ou ela mesma, né? Ela traz como recado de outros. Então, muito cuidado com essas pessoas que só trazem críticas de outras pessoas, porque muitas vezes a melhor forma é, chama então lá fulano que eu quero ouvir dela. Né? Vai chegar uma hora que essa pessoa vai deixar de trazer a crítica para você, e você vai ser muito mais feliz. Queridas, eu acho que tem... A minha avó dizia, quem conta um conto, aumenta um ponto.
Então, essa coisa de que fulano disse, que ciclano falou e que Beltrano falou. Aí, já aconteceu comigo, de falar, eu vou pôr um ponto final nessa situação. Eu vou chamar a fulana, embora, quando chegou no meu ouvido, eu já estava querendo esganar a pessoa, entendeu? Mas, como eu descasquei o meu abacaxi, graças a Deus, então a gente tem que ter paciência, e tem que ir, e tem que saber. Vamos atrás da onde começou, de onde começou. Como foi? Irmã, vamos aqui conversar. Eu fiquei sabendo, assim, que a irmã fez um comentário. Aconteceu comigo. A pessoa falou assim, quem? Eu? Falei, eu fiquei sabendo que a irmã fez um comentário, que não gosta da minha maneira de dirigir o trabalho. Tá? Eu, irmã Leia, eu não abri minha boca. Você viu que judiação? Eu já estava criticando, querendo matar a irmã, entendeu? E ela não tinha nada a ver com isso. Ela nem sabia. Ela nem sabia. Então, às vezes, fez um pequeno comentário, alguém escutou, não foi nem um comentário pernicioso, nem nada, alguém escutou, aumentou, e daquilo já virou uma coisa ao ponto de magoar. E a pessoa não tinha feito nada. Precisamos ter cuidado, né? Ir atrás. Ir atrás. Isso. E o que é interessante sobre isso, às vezes a pessoa ouve alguma coisa e interpreta como ela sente, como ela acha e repassa, né? Eu posso Irmã fazer uma Lucy, pergunta? pode. Vai fazer? Faz para a irmã Lucy, queria Eu vou ouvir. fazer para vocês todas me falarem o que vocês acham. Eu sou filha de pastor desde sempre, né? Neta, sobrinha, esposa, irmã. E eu acho que a gente acaba tendo que lidar com uma exposição maior e a gente ouve críticas sobre os nossos familiares. Eu acho que é mais fácil lidar com uma crítica sobre nós do que se alguém chegar e você escutar falando do seu marido, que é o pastor, que é o líder, ou do seu filho, que exerce alguma função na igreja. Então, eu queria saber como lidar, porque aí a gente se dói mais, né? Parece que quando é nossa família, a gente se dói mais do que nós mesmos. Eu queria saber como que a gente lida com esse tipo de situações. Amadas, eu penso assim também, pegando o gancho de todas as irmãs, um professor certa vez me falou que Satanás tem 3 agentes. Nem te conto, ouvi dizer, estão falando. Então, esses 3 agentes, nem te conto. Já quando começa assim, parece que já vem para tirar a tua paz. Mas quem é a detentora da tua paz? É você ou é o agente de Satanás? E quando se trata de uma crítica de familiares, é claro que dói na gente, né? Marido, falando do marido, está falando de você, é uma carne só. Ou quando você fala do marido, você está falando de você mesma, porque é uma carne só. Filho nem se fala. Mas eu penso assim, nós devemos ter esse equilíbrio. Deus é o equilibrador do universo, né? Ele sustenta o sol, sustenta a lua e sustenta a minha vida. Então, nós devemos ter esse equilíbrio para receber, ponderar as palavras. E, às vezes, uma pessoa, como disse a nossa querida irmã ali, ela foi tão criticada a vida inteira. Aquela pessoa que foi muito oprimida, na primeira oportunidade, ela se torna opressor. Ela vem para oprimir com crítica. Mas, em tudo, nós devemos ponderar, guardar o coração e ver naquilo que eu posso melhorar. Sabe, irmã Lídia, teve uma crítica que, no começo, assim, eu chorei. A líder, ela veio me cobrar algo. E só que aquela crítica dela, ela colocou na hora certa, da forma certa, só que eu estava ferida, eu estava machucada, porque eu vim para a igreja com várias situações. O problema não era ela, o problema era eu, que não estava preparada para receber a crítica dela, mas de uma forma de aconselhamento. Só que aquela crítica dela me fez crescer muito. Eu repensei no que ela me falou e ela falou para mim assim, algo que foi muito, muito importante para a minha vida. Ela falou, isso você vai precisar
daqui a 10 anos. E realmente eu precisei. Então, é isso que nós temos que ponderar, né? E prestarmos bem atenção nos agentes de Satanás. E me fez pensar, quando a senhora estava falando, o nosso papel, né? Do outro lado, a gente está falando quando nós estamos recebendo críticas, mas e quando nós temos que fazer uma correção, como a sua líder, por exemplo, que foi sensata sobre o momento de dizer, a forma como dizer. Então, que nós possamos ser assim, né? Para aconselhar ou conversar com alguém, que a gente tenha esse bom senso como esposas de ministros, que a gente saiba como dizer e evitar as críticas desnecessárias, né? Pastora, eu acho que eu posso contar como foi a crítica. Eu me converti, então eu tinha 10 quilos a menos. E eu era muito magrinha. E eu fui... eu vim do mundo, é claro, né? Não servia a Jesus. Mas ela veio falar algo de postura, que ela queria colocar eu para trabalhar na igreja como secretária. E eu achei tão lindo da forma que ela colocou a posição dela, a crítica dela, mas não foi uma crítica para me humilhar, foi uma crítica para me fazer crescer. E quando você pega qualquer palavra que faz você crescer, por mais até que ela seja dolorida, ela vai trabalhar o teu equilíbrio, a tua postura. E eu penso também, pastora, quantas vezes, irmã Lídia, as pessoas que ocupam essa posição são obreiras, são líderes na casa de Deus, muitas vezes elas chegam em outros lugares, elas lideram tanto, mas elas têm dificuldade, às vezes, de ser lideradas. Lá na congregação, elas são pastoras, mas quando chegam, elas têm dificuldade de ser liderada pela sua pastora presidente. Eu percebo isso. Então, qualquer palavra que venha para somar, elas entendem como uma crítica. Não, é a dificuldade, lidera tanto e tem a dificuldade de ser liderada. Eu estava aqui pensando um pouquinho nessa questão da liderança. Nós que somos líderes, a forma com que nós vamos pontuar algo. Eu costumo dizer que nós temos que sempre dar um feedback positivo. Nunca chegue falando da crítica, mas elogie. Olha, você tem esse lado positivo, você é uma bênção nisso. Mostra todas as coisas positivas. Porém, eu acho que daria para melhorar dessa forma. Porque daí a pessoa recebe. Ela abre o coração para receber aquilo que você está falando com sinceridade. Quando você vai e pontua, por mais que você esteja certa como líder, e você já chega e pontua, olha, isso está errado, você está desconsiderando tudo de bom que ela fez e ela não recebe. Então, quando a forma que a gente fala, que a gente critica, e essa questão também de dificuldade de ser liderado, tem pessoas que não aceitam normas, que elas são autoritárias. A gente estava falando um pouquinho sobre isso. Na verdade, elas impõem, porque são inseguras, porque a pessoa que é segura de verdade, ela tem autoridade, e ela não é autoritária, ela tem autoridade de Deus, ela tem o discernimento do Espírito Santo, ela não quer magoar aquela pessoa, ela quer muito pelo contrário, ajudar aquela pessoa. Então ela usa de ferramentas, ela pede a direção de Deus antes de falar, porque se você acha, você tem dúvida se você deve falar ou não, pede para Deus te dar um sinal se você deve falar e fazer essa crítica, porque às vezes é até necessário, mas não naquele momento. E como dizer? Uma das questões muito sérias também é que, muitas vezes, a gente vai observando uma situação, o Espírito Santo até incomoda a gente na hora de conversar com alguém, né? Até de colocar uma questão séria que a gente está vendo no comportamento de alguém ou na atitude. Mas, às vezes, a gente vai deixando aquilo crescer. Tem gente que diz assim, quando chegar no meu limite, eu falo. E isso é um grande problema.
Seja na questão do relacionamento com o marido, com filhos, com as pessoas com quem a gente lida na igreja, ou até quando as pessoas vêm falar, se a gente fosse pontuando os pontos positivos, né, que a gente fosse vendo nas pessoas, as pessoas já iam perceber o seguinte, quando eu faço isso, a pastora gosta, ou a minha líder gosta, a minha mãe gosta, o que quer que seja. Mas quando a gente deixa, né, de pontuar o que é positivo e também nem coloca aquilo que a gente, a princípio, não vai concordando, e a gente só vai falar quando, literalmente, o caldo já entornou, né, muitas vezes é nesse momento que a gente está irritado, que a gente já está ferido, que a gente já está magoado, que já passou dos limites, e aí a gente não vai também com a postura como deveríamos ir. Não adianta, a gente pode até falar calminho, mas a raiva contida está ali, a mágoa está ali, a chateação está ali. Então, a gente precisa colocar as coisas, sabe, pouco a pouco. É no dia a dia, em cada contato, a cada reunião. Se a gente vai explicitando também o que a gente não gosta para as pessoas vão aprendendo a lidar com a gente. E se as pessoas forem também colocando as coisas para a gente de uma forma divulgar, fica muito mais fácil para a gente assimilar. Então, não deixa o leite, sabe aquela história do leite? Não vamos deixar o leite entornar, porque a hora que entornar, aquilo que seria uma crítica construtiva vai ferir. Vai ferir porque a gente vai dizer, pode ser que a gente diga a mesma coisa, mas o tom de voz, a forma de olhar, a nossa irritabilidade não vai ajudar. E aí o melhor é a gente se calar, esperar aquilo passar. Da mesma forma, quando a gente ouve algo, se a gente ouve algo depois que o evento terminou, né, na hora que a gente está agitado e a pessoa vem com uma crítica, naquele momento, a primeira coisa que você faz é engole e para pensar, né? Porque naquele momento pode ser que o movimento primeiro é responder. E aí depois a gente vai ponderar e pode até procurar aquela pessoa e falar, você está certa. Ou a gente vai procurar e dizer, minha irmã, eu quero explicar a você que agi dessa forma por conta disso, 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 Deus me fez assim, Deus me fez entender assim, e pronto, e a gente fica muito mais tranquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a hora e a forma como a gente ouve e como a gente diz. E outra coisa também, pegando um gancho na Elaine, é a questão de que tem mulheres que gostariam de falar, mas elas não conseguem falar. Elas não conseguem pontuar. E aí elas ficam guardando aquilo e vai adoecendo. E aí tem mulheres ali com crise de pânico, com ansiedade, desenvolvendo os transtornos emocionais. Por quê? Porque elas não colocaram aquilo que poderia ser saudável, como você acabou de dizer, e pontuar e resolver aquela situação. Ela guarda porque ela acha, eu não posso falar, eu não posso pontuar. Não, você como líder deve e tem que pontuar, como a Elaine disse, no início já, e ter coragem de pontuar, se colocar, se posicionar. Porque só engolir, achar que não pode falar, isso faz muito mal para a tua saúde física, mental e espiritual. É bem interessante de pensarmos que, na liderança de um trabalho, quanto é importante nós termos equilíbrio. Verdade. Equilíbrio para não criticar demais. Às vezes criticar, como a irmã Elaine falou, naquele limite de vou explodir ou explodir e aí vou criticar, quanto não também o outro lado, o não criticar para que eu não desagrade, para que eu seja benquista, que amor. E aí eu não corrijo, eu não vou ajudar as pessoas que estiverem sob os meus cuidados a crescerem. E as pessoas querem ouvir direção. Quem é líder está ali para dar direção. Se a gente não dá direção, como é que fica? Eu já ouvi, trabalhando às vezes em presídio, até de homens lá dentro, presos, com assassinos e tudo mais, já tinham matado algumas pessoas dizendo, estou aqui porque eu não ouvi não. Eu comecei a falar, e começa a dizer, e eu pergunto, mas ninguém dizia nada para você? Não, minha mãe achava normal, meu pai também, eu ia numa igreja e ninguém falava nada. Então, os filhos querem ouvir a crítica, a boa crítica, né, uma boa condução, e as coisas começam devagar.
Um rapaz não fica emo, né? Uma menina não vai andando de preto de um dia para o outro. Aquela cor do guarda-roupa começa a mudar. Uma pessoa não muda uma postura de atitude sexual de uma hora para outra. As mudanças ocorrem devagar. O problema é que a gente perde esse cotidiano, e quando a gente acorda, aí a gente muitas vezes não consegue mais resolver. Então, aquelas pessoas que a gente lidera, eles querem uma direção, né? E não adianta, se a liderança não é igualitário, né? A gente lida muito com essa questão de ser, às vezes, o medo de não ser popular ou de não ser benquisto, quando, na verdade, a gente só cresce quando a gente tem uma direção, né? E os nossos liderados também vão crescer quando a gente souber direcionar, porque, senão, a gente não abençoa quem trabalha com a gente, né? Porque quem trabalha com a gente nunca pode crescer e, ao mesmo tempo, quem não fala nada, vai chegar uma hora que vai embotando aquilo, vai adoecendo, vai ficando mal e vai perdendo a bênção de Deus até para liderar. Ainda em relação à crítica, eu ouvi algumas líderes, e lideradas, principalmente lideradas, dizendo o seguinte, que a sua líder usa falar no geral para atingir a uma liderada. Aquela liderada que sabe da situação, percebe imediatamente que vem vindo uma crítica subliminar. Uma indireta, né? Aquela indireta, assim, mas já para o geral. Aquela indireta. E, às vezes, uma ou outra sabe alguma coisa, e aí fica aquele clima horrível, porque a pessoa percebe, alcança outras pessoas, não traz mudança nenhuma, mas traz mágoa no coração, e aquele momento que podia ser de crescimento para a pessoa, com toda a sabedoria de Deus, falar à própria pessoa com jeito, né, não do seu jeito, mas do jeito de Deus. E como nós já ouvimos, né, sempre, inclusive falamos à tarde isso aqui, reconhecer e valorizar o que a pessoa tem de bom e depois jogar sementinhas para ela pensar naquilo que ela pode melhorar. É uma maneira de ajudar, de melhorar, e não usar a crítica de uma forma a atingir o emocional daquela pessoa. Ela tem que entender que essa crítica tem um fundamento e um objetivo para ser alcançado, né? Se a gente pensar também que tem aquelas pessoas que já são, eu creio que todos vocês já perceberam isso, que num grupo de muitas mulheres, tem algumas que são identificadas já como mulheres que gostam de fazer críticas um pouco fortes em relação a coisas pequenas, mas tudo é motivo para criticar. Para contar uma bênção, às vezes, é difícil, mas para estar criticando é muito fácil, né? Mas aí também eu tenho visto o seguinte, que essas pessoas, essas mulheres, elas passam a ser até conhecidas pelo grupo. O problema é que, às vezes, as pessoas vão até elas, é? ficam perguntando, o que você achou? Isso. E aí, fulano, o que você acha? Se você faz isso, você está incentivando, está empurrando a outra para o inferno, ao invés de ajudar e ir para o céu. É verdade. E aí forma-se uma rede, às vezes, de críticas, que não é construtivo a ninguém. E lembrando, né, gente, que quem traz também leva. Então, quem tem esse espírito de crítica para machucar, para ferir, ela traz, mas ela também leva. E então, é algo assim maligno, que Deus nos guarde, né? Que às vezes, involuntariamente, a gente pode fazer esse papel e não é nada bom. Eu gostaria só de terminar para falar sobre isso, que nós, para criticarmos, nós temos que ter base suficiente e condições pessoais para fazer a crítica. Ou então nós vamos escutar quem você é para me criticar. Quem você pensa que é para me criticar? Existem muitas pessoas, inclusive esposa de pastores, que não dominam bem a sua casa.
não têm domínio e não dominam bem, e quando chamam a atenção de alguém, recebem o não. Falar, mãe, como que a senhora quer me chamar a atenção, quer me criticar, quer falar comigo, sendo que a senhora mesma também tem problemas aí para serem resolvidos. Então, eu tenho que primeiro resolver os meus problemas. Depois que eu resolvi meus problemas, eu vou tentar ajudar alguém. Eu tenho uma liderada que é muito especial, uma pessoa que eu amo muito. Doidinha, mas querida, querida, querida. E ela sempre diz, eu acho lindo isso dela, ela sempre diz, por favor, fale para mim aquilo que a senhora acha que não está bom. Eu acho isso lindo, porque ela me dá oportunidade, mas eu também só posso falar com ela se eu realmente ver que o que ela está fazendo, eu posso ser um exemplo, porque se eu não puder ser exemplo, naquele aspecto eu fico caladinha, porque senão ela vai falar para mim, aí ela vai me criticar. Então, para criticar, eu tenho que estar impecável, senão, fique quietinha, né? E engula. E tem pessoas que criticam e ficam falando mal de outras pessoas, né, irmã Leia? Porque elas querem esconder as suas questões. Então, quando eu fico falando mal do outro, é como que se eu negasse, não me enxergasse, e aí eu fico pontuando o outro, falando do outro. Às vezes a gente vê mesmo em ministérios, por aí, de pessoas que batem tanto numa tecla, e exatamente aquela tecla que ela fica criticando, falando, é o ponto fraco. Me fez lembrar, certa vez, há muitos anos atrás, eu ainda era pequena, tinha um pastor que ele falava que era pecado usar camisola. Naquelas épocas. E eu era criança e falava, mãe, pai, por que ele fala isso? E, na verdade, era um pastor que, infelizmente, naquela época, né, ele tinha saído fora do caminho do Senhor e estava saindo com a filha, uma amiguinha da filha. Então, assim, ele jogava as coisas para tirar o foco daquelas coisas erradas. Então, assim, tem pessoas que criticam muito o outro para não enxergar. Mas também existem as pessoas que se criticam demais, que se cobram demais, que também precisa haver um cuidado. Às vezes a cobrança excessiva, aquela cobrança da fantasia, que eu sou errada, que eu estou causando isso no outro, também precisa tomar cuidado. Como disse a irmã Lídia, o ponto do equilíbrio é tudo na vida do cristão. O cristão precisa ser equilibrado, nem para um extremo e nem para o outro. Ele precisa analisar, isso faz sentido ou não faz sentido, é uma coisa da minha cabeça. Eu gostaria de ouvir um pouco a nossa irmã Sara Cavalcante. O que você me fala? Queridas, eu ouvindo aqui, aprendendo com as amadas, me veio à mente exatamente um ponto de crítica que está registrado na palavra de Deus. Um homem com amor, mas com ousadia, faz uma crítica clara, pontual, sem entremeios, a um homem de Deus. O nome do crítico, Jetro. Do criticado, Moisés. Jetro, sogro de Moisés. Não estavam brigados. Na véspera tiveram um tempo maravilhoso de comunhão, recordação dos feitos de Deus. Jetro afirmou a sua aliança com Deus Todo-Poderoso através de um sacrifício. E no dia seguinte, Jetro contempla o trabalho de Moisés, ouvindo a exaustão as causas dos israelitas. E a reação dele foi clara. Ele disse: não é bom o que você faz. Olha que frase seca, não é? Mas precisa. E aquilo levou Moisés a uma reflexão. Realmente o que Jetro apontava era real, iria haver um esgotamento físico de Moisés, um esgotamento emocional, intelectual, ele não daria conta. O
que ele estava fazendo, ainda que positivo, precisava ser modificado. Mas acho que o julgamento nos incomoda porque, ou a crítica nos incomoda porque ela pressupõe um julgamento. E nós fomos bastante trabalhadas na questão de não julgar. Mas podemos até colocar um eufemismo aí, ponderar, avaliar, considerar. Mas, no fundo, existe um julgamento, existe uma avaliação. E o que nós somos chamados a não fazer é não julgar a pessoa, mas os atos, a maneira como está realizando o trabalho. Eu creio que é isso que se tentou colocar aqui, não é? Fazer esse deslocamento na hora da crítica, de que você não está julgando a pessoa, mas aquilo que está sendo realizado, a forma como está sendo feita, pode ser melhorada. Também na conversa aqui perpassou aquela distinção da crítica positiva e daquela que é negativa. E é clara a distinção mesmo. As motivações são outras. A crítica negativa, ela recalcitra, ela não propõe soluções, ela procura ser destrutiva da pessoa humana, e ela, às vezes, é fruto daquilo que nós ouvimos na palavra como obras da carne. E a gente, às vezes, confunde e fala sentimento de inveja, sentimento de ciúme. Não, a Bíblia não fala que essas coisas são sentimentos, são obras. Ou seja, são construções internas. Uma construção, ela vai sendo feita pedacinho por pedacinho. Às vezes, quando alguém com essa construção invejosa, cobiçosa, ciumenta, chega para o outro, já chega com toda essa carga destrutiva de uma crítica perniciosa. A positiva, ela, ainda que pressuponha um julgamento do que está acontecendo, ela vai indicar caminhos, ela vai apontar soluções, ela vai fortalecer a pessoa para que ela possa melhorar. Eu fico pensando que Jetro vivia num ambiente em que a crítica era rotineira. Ele era pai de 7 meninas. Contando as minhas 2 e mais as agregadas, eu acho que a gente chega a esse número. Então, era normal. Você vai sair com essa saia, tem certeza? Você disse que é o cabeleireiro, foi? Gente, nós somos tremendamente críticas. Nós temos uma capacidade de fazer dessa crítica, dessa avaliação, que, volto a dizer, não tem de necessariamente ser negativa, algo do nosso cotidiano. Até porque nós fomos chamadas para edificar. Não tem edificação sem prumo, não tem edificação sem esquadro, sem régua. Nós precisamos perceber detalhes e nós queremos melhorar. Mas eu vejo na Escritura que essa avaliação, ela está tão conosco, que nós nascemos a partir de uma avaliação. Porque o Senhor disse, sem que ele tivesse errado, ele não errou ao fazer Adão, mas ele diz, não é bom que o homem esteja só. Olha, a mesma expressão que Jetro vai usar com Moisés, não é bom. E o Senhor não estava em nenhuma crise de personalidade, ele não estava arrependido do que fizera. Mas olha um exemplo, ele, ao dizer não é bom, não está dizendo o que eu fiz não tem excelência, mas ele está dizendo, pode melhorar. Olha só, como o nosso encontro foi bom, glória a Deus, muito bom. Eu acho que cada uma de nós temos questões com críticas, e eu acredito que para cada uma de nós,
algo foi trabalhado, algo foi acrescentado, algo foi esclarecido. Glória a Deus. Gostei muito de encontrar minhas amadas, minhas queridas irmãs. Amanhã nós vamos nos encontrar de novo e vai ser muito bom.